Olá, amigos do Meu Passar. Tudo beleza? Bom, nós estamos agora em fase de conclusão de um bloco de assuntos. O bloco é chamado Teoria da Firma. Olha, é um tópico cheio de nuances, cheio de assuntos importantes, repleto de notas de rodapé, pontos importantes que sempre são cobrados nos melhores concursos do país. Por esse motivo, eu tenho tido assim, o cuidado e a delicadeza de sempre estar salientando o que é mais importante nesses assuntos. Isso significa que com o fim desta gama de assuntos, nós podemos tratar outros que também incluirão tudo que nós aprendemos até então. Lembre-se que em economia, tudo é acumulativo. Ou seja, mesmo os assuntos das primeiras videoaulas, elas serão importantes e serão utilizados até a última aula. É importante que suas anotações estejam em dia, os exercícios estejam resolvidos e você tenha muito ânimo, muito pique, muita força para me acompanhar no próximo bloco de assuntos. Bom, já com sentido de despedida, em ritmo de despedida, nós vamos tratar então da última videoaula de teoria da firma. Vai exatamente tratar, teórica, ainda vem os exercícios por aí. Ainda vamos tratar da chamada receita marginal. Ora, nós estávamos falando na videoaula anterior de teoria da renda, e aí nós falamos de receita total, receita média. Lembre-se o seguinte, o lucro de uma empresa, que nós representamos pelo PI, nada mais é do que a receita total oferida pela empresa menos o custo total. A empresa tem dois objetivos no mercado, maximizar lucro e minimizar custo. Nós sabemos que sempre que ela minimizar custo, ela conseguirá aumentar ou maximizar os lucros. Mesmo assim, é muito importante que nós estudemos a lei dos rendimentos, como a renda é obtida nos mercados, ok? Bom, a receita total nós já obtivemos, é preço vezes quantidade. A receita média da videoaula anterior é exatamente o preço de venda dos produtos. O que nos resta agora é desvendarmos a receita marginal. Vem comigo, é o que nós vamos tratar agora. A receita marginal é um conceito tão importante para a economia quanto de custo marginal. Ela vai medir o ganho ou a receita da empresa obtido pela produção de uma ou mais, uma unidade adicional, uma unidade a mais do bem ou serviço a ser comercializado. Bom, isso significa que a nossa receita marginal ela é igual a variações da receita total obtidas a partir de variações na quantidade produzida. Lembre que, obviamente, a receita marginal a banca pode chamar também de RMA. Pois bem, então a receita marginal ela é o último grande assunto importante para nós tratarmos aqui. Bom, um conceito tão importante quanto esse, eu devo salientar o seguinte, que nós estamos estudando as receitas porque o próximo bloco de assuntos chamam-se estruturas de mercado. E para entendermos as estruturas de mercado, a saber, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística, os conceitos de receita, custos e produção são extremamente importantes. É a partir deles que nós vamos entender cada estrutura isoladamente. Apesar de nós tratarmos aqui como estivéssemos em concorrência perfeita, nós vamos analisar no próximo bloco de assuntos que existem similaridades em cada escola ou cada estrutura de mercado. Ok? Bom, para finalizar essa parte importante e que nós vamos utilizar no futuro, eu gostaria de falar com vocês sobre a função lucro ou sobre lucro. Bom, o lucro vai ser representado pela letra P para a economia. Vem comigo, vamos tratar dele agora. Lucro total e lucro marginal. O lucro de uma empresa é dado pela diferença entre as receitas e as despesas. Ora, não há segredo então, porque o lucro total de uma firma vai ser dado, como nós estamos observando, pela letra π. Isso significa, ou pelo número π, se você quiser imaginar ou lembrar aí dos áureos tempos que ele era 3,14. Bom, significa que o lucro total é a receita total menos o custo total.
Quando então nós teremos o lucro máximo? O objetivo então seria para nós o lucro máximo. Quando o lucro máximo ele é obtido, ele é auferido por uma empresa. Essa função lucro, ela vai ser máxima quando a sua derivada atingir um ponto de inflexão em Q. Ou seja, eu gostaria de lembrar vocês, mesmo que não são da área quantitativa, o seguinte. Para que nós consigamos maximizar funções, é preciso que nós as derivemos. Derivadas vem aí do conceito de marginal. Ora, vocês continuam lembrando comigo o seguinte, marginal é uma a mais, é adicional. O lucro marginal, ele é o lucro obtido quando a empresa vende uma unidade adicional do produto. Ora, sempre que nós estivermos trabalhando com conceitos marginais, eles são obtidos a partir exatamente das derivadas. Sendo importante, assim, que você entenda que, para operarmos com termos marginais, estaremos sempre operando com derivadas. Sendo assim, maximizar uma função é a mesma coisa que derivá-la e igualá-la a zero. Quando nós fazemos isso, da própria função lucro, nós obteríamos, então, uma definição de receita marginal e de custo marginal. Eu vou simplificar a vida de vocês, entendendo que tem muita gente que vai fazer o concurso e não é da área matemática. Ainda assim, se você tiver curiosidade, consulte um bom livro de microeconomia e bom proveito. Bom, sendo assim, a receita marginal será a receita marginal, o lucro marginal nada mais é do que a receita marginal menos o custo marginal. Por quê, Kilvia? Porque o lucro, ele acontece, o lucro marginal nada mais é do que a derivada do lucro total em função das quantidades. E quando essa derivada é igual a zero, ou seja, se nós derivarmos o lucro total em relação às quantidades, isso aqui é igual a derivar a receita total em relação às quantidades, menos derivar o custo total em relação às quantidades. Ou seja, se a derivada da receita total em relação à quantidade, você deve estar lembrando aí em casa, que isso nada mais é do que a receita marginal. Derivar o custo total em relação às quantidades, você vai ver aí na sua casa que é o custo marginal. Substituindo, então, nós temos exatamente essa expressão, ou seja, o lucro marginal, ele é igual à receita marginal menos o custo marginal. Mas veja bem, eu quero uma derivada igualada a zero. Isso implica que a receita marginal menos o custo marginal é igual a zero, ou ainda que a receita marginal menos o custo marginal é igual a zero. Ora, essas continhas e essa teoria que eu apliquei mostra o seguinte, mostra que para maximizar os lucros, a empresa precisa encontrar um ponto de cruzamento, ou seja, de interseção entre as retas de custo e de receita totais. Em outras palavras, a empresa tem que procurar, ela deve procurar o nível de produção tal que, se produzir uma quantidade ou uma unidade a mais ou uma unidade a menos, o custo marginal será maior do que a receita marginal, de forma a produzir uma quantidade a mais ou uma quantidade a menos, se tornará menos lucrativo do que produzir apenas Q. Deixa então eu explicar direitinho esse conceito para você. A ideia é a seguinte, eu vou encontrar uma quantidade tal que ela me dê a possibilidade de nós produzirmos uma quantidade ideal. Qual é a quantidade ideal? A quantidade que maximiza o lucro de uma empresa. Bom, veja bem, o lucro marginal ser igual a zero significa que a receita marginal tem que ser igual ao custo marginal. Vamos às definições. Receita marginal é a receita obtida quando nós vendemos uma unidade adicional. Custo marginal é o custo obtido
quando nós produzimos uma unidade adicional. Quando a empresa chegar a uma situação de que a receita obtida por uma unidade adicional é igual ao custo que ela incorre em produzi-lo, significa que há a possibilidade que ela não há mais possibilidade de ela aumentar lucros ou dela oferir lucros maiores. Ela está no topo, no máximo, no lucro máximo obtido nas quantidades produzidas e expostas ao mercado. Será que isso fica claro para você? Vamos então continuar no raciocínio. Não adianta, depois do máximo, depois do ótimo, depois do ideal, não adianta produzir unidades adicionais. Isso produzirá lucro, mas não será o lucro máximo. Da mesma forma que ela poderia produzir menos quantidade, mas isso não seria o máximo, seria aquém do máximo. Ou seja, a empresa poderia oferir lucros maiores, não faz porque resolve produzir Q-1 unidades. Ou ainda, se ela resolver produzir além do máximo, ela vai ter um lucro menor porque ela resolveu produzir além do ponto ótimo. Ou seja, ela está operando, está perdendo, ela está deixando de estar no máximo. Para uma empresa, o importante é operar no ponto em que o lucro seja máximo, ou seja, em termos marginais, o lucro é igual a zero. Se você vem acompanhando as videoaulas, você deve perceber que essa sim é uma nota de rodapé importante. Ou seja, lucro marginal igual a zero é a possibilidade ou é o ponto ideal em que a empresa terá receita marginal igual a lucro marginal. Ou ainda, a diferença entre receita marginal e lucro marginal é igual a zero. Ou seja, é o ponto ideal para se produzir. A partir de todos esses conceitos que nós viemos trabalhando ao longo dessas videoaulas, se torna extremamente importante apresentar para vocês vários exercícios, várias composições de várias bancas sobre tudo isso que foi abordado até então. Isso será feito na próxima videoaula, desde que, para começar a resolver exercícios, é importante fazer uma revisão em tudo aquilo que falamos. Se você vem acompanhando aí, se você imprimiu todos os textos e vem acompanhando comigo assunto após assunto, isso significa que você já pode partir para a resolução dos exercícios. Mas lembre-se, o tempo é limitado, ainda faltam as aulas de macroeconomia. Eu lhe aconselho, você, meu aluno, meu companheiro aí de Eu Vou Passar, eu aconselho você começar a assistir às aulas de macro. Por quê? Porque se você esperar seguir a sequência, depois de micro nós vamos tratar de economia brasileira. Nós vamos ter aqui algumas videoaulas tratando de assuntos importantes da economia brasileira. E pode ser que às vésperas do concurso não dê tempo, você dê uma passeada, uma namorada com todo o assunto de macro. Então, eu aconselho o seguinte, estude macro e micro simultaneamente. Você sabe, aqui nesse site você vai passar. Em caso de dúvidas, questionamentos, você já sabe, você pode me mandar um e-mail. O e-mail é kilvia@euvopassar.com.br. Bom estudo, boa prova e nos encontraremos em breve. Um grande abraço!